care what they say about me. It's alright, it's alright. I don't care what they think about me. It's alright. Olá, mais uma aula de física. Nós estamos falando hoje sobre mecânica e cinemática. Meu nome é Ulisses e eu convido você a aprender um pouco mais sobre esses conceitos. Hoje, que nós possamos nos localizar, nós estamos trabalhando na parte de mecânica, que é o estudo dos movimentos, e dentro da mecânica nós temos a cinemática, que é o estudo dos movimentos sem preocupar com as suas causas, ou seja, as forças que interagem no movimento, que evitam ou atrapalham o movimento. Não vão ser estudadas dentro de cinemática, vão ser estudado o movimento, né, dos corpos, a velocidade, a aceleração, mas, por exemplo, a força de atrito e a causa desse movimento não vai ser estudado dentro de cinemática. Para que nós possamos começar o nosso curso de uma maneira legal, vamos conceituar algumas coisas. A primeira coisa que você tem que aprender é sobre referencial. Tomamos os eixos X, Y e Z, que são os eixos ortogonais, como referencial, ou quando não tomar desses eixos, vamos tomar a Terra como meu ponto de referência. Então eu tenho Z, Y e X, eu posso tomar um ponto em referencial a Z, em referencial a Y ou referencial a X. Bacana. O referencial pode ser uma árvore em relação à Terra está em repouso, pode ser o meu referencial. Uma parede, até uma pessoa em repouso pode ser o meu referencial. Nós temos vários sistemas de referenciais, mas hoje você vai adotar a Terra como o seu referencial, ou a parede em repouso em relação à Terra como o seu referencial. Então vem para cá, um poste também pode ser o seu referencial em algum exercício, por exemplo. Ponto 2, movimento e repouso. Movimento, vamos conceituar aqui. A posição do corpo é variável em relação ao referencial. Quando a minha posição está variando em relação ao referencial, é porque eu estou em movimento. Repouso, a posição do corpo é invariável, ela não varia, é constante. Então eu estou em repouso. Todas as vezes que um exercício ou uma pessoa te perguntar, você está em movimento ou repouso? Você tem que perguntar em relação a quê? Qual que é o referencial? Exercício de vestibulares, Enem, fica ligado com essa perguntinha aí. Não cai nessa. Se te perguntar, você está em movimento? Você tem sempre que perguntar em relação a quê? Qual que é o meu referencial? Eu, em relação a esse momento, a parede, eu estou em repouso, mas eu em relação a um astro, a um movimento de um planeta, a um movimento de um carro, eu estou em movimento. Então você está dirigindo um carro, você está em repouso em relação ao carro, mas em relação a uma árvore ligada à terra, né, você está em movimento. Você tem a impressão que as árvores estão indo, tá ok? Em movimento. Ou seja, o ponto 3, ponto material ou corpo extenso. O tamanho do corpo é desprezível em relação ao referencial de distância percorrida. Uma bola de ping-pong em relação a um estádio de futebol é um corpo muito pequeno. Então eu vou conceituá-lo, vou chamá-lo de ponto material. Agora, esse pincel, né, em relação a um tamanho qualquer aqui, certo? Ele já não é, né, desprezível. As suas dimensões não são desprezíveis, ok? E nós vamos conceituar de corpo extenso. Um carro, por exemplo, um carro estacionando na garagem, corpo extenso. Um carro, né, pegando lá Porto Alegre até a outra ponta lá do nosso, em Manaus. Essa distância é muito grande, é muito longa. Então o carro em relação a essa distância nós chamamos de ponto material. Então depende do referencial. Outra coisa que depende do referencial é o conceito de trajetória. Trajetória é o caminho percorrido pelo corpo, o lugar geométrico em que se localiza o corpo. Você vai andando na praia, deixa as suas pegadas, une todas as suas posições que você deixou para trás, você vai ter a sua trajetória. Trajetória pode ser retilínea, curvilínea, ou seja, você pode denominar a sua trajetória de acordo, né, com a sua locomoção. Tá? Locomoveu, deixou a sua pegada, retilínea, quer dizer reto. Um avião deixa um corpo cair. Você pode ter duas trajetórias para referenciais diferentes. Olha que bacana. Esse avião aqui deixa um corpo qualquer cair, o piloto vai sempre observar que o objeto está debaixo dele. Que na cinemática nós retiramos aqui as forças que atrapalham esse movimento. E uma das forças que atrapalha esse movimento é a resistência do ar. Então o objeto tem velocidade para frente, vamos dizer assim, pedir licença para
falar dessa forma, mais simplificado, para frente, ou seja, na direção X aqui, ó, do eixo X, ele tem a mesma velocidade que o avião, ele permanece com essa mesma velocidade. Então esse corpo vai acompanhar o avião. Então para quem está no avião, o piloto, por exemplo, vê a trajetória retilínea. E para quem está na terra em repouso, vê a trajetória curvilínea. E agora, para finalizar, nós temos que, o ponto 5, localização de um corpo. É importante esse conceito aqui, você entender isso. A localização de um corpo, denominamos de espaço a posição em que um corpo se encontra. Vou pegar aqui uma reta, que é o meu eixo X. Então aqueles eixos ortogonais eu vou pegar apenas o eixo X como agora o meu referencial. Esse corpo movimentando o eixo X, nós denominamos de espaço. Para representar o espaço, usamos o S. Tá ok? O espaço é representado por S. Para o meu tempo inicial, de onde eu parti? S e um zerinho, para indicar espaço inicial. De onde o corpo está partindo? Daqui, por exemplo, é 1 quilômetro seria seu espaço inicial, o corpo A. Poderia até colocar um azinho para indicar que é o espaço do corpo A inicial. Esse azinho poderia estar aqui na frente também, sem problemas nenhum. Origem do espaço sempre vai ser o zero, ou seja, o meu marco zero para frente positivo e os números para trás vão ser negativos. A variação do espaço, eu vou usar um delta. O delta é um código que todas as vezes que acompanha a letra, né, está representando variação do espaço. E o que é delta S? Delta S é o espaço final menos o espaço inicial. Inicial, de onde ele partiu. Final, de onde ele chegou. Faremos exercício na próxima aula. Um grande abraço e continue dedicando à física. Valeu! Olá! Nós vamos continuar agora com os exemplos, falando sobre a parte teórica e vamos dar exemplos justamente naquela parte da variação do espaço, porque nós conceituamos que é o seguinte, que espaço, olha só, espaço, a letrinha S, representa espaço. A variação de espaço vai ser ΔS. ΔS vai ser minha variação do espaço. O que significa esse delta? Variação. Variação de quê? Do espaço final e do espaço inicial. Nós conceituamos que espaço é a posição em que o móvel se encontra. Então vamos dar um exemplo seguinte. Essa partícula, ou esse corpo, né? O corpo A, ele sai do ponto menos 10 e vai para o ponto 0. Ou seja, ele sai do espaço menos 10 e vai para o 0. Quanto que vai ser a minha variação do espaço? Bem, aí eu retirei aqui, ó, espaço inicial é menos 10. O que significa esse zerinho aqui? Vamos lembrar? É meu espaço inicial, é do início. Tá vendo que eu marquei meu tempo zero? Meu tempo zero eu tenho meu espaço inicial menos 10. Para me calcular a variação do espaço, eu preciso do ponto de início e do ponto de fim. Agora, representando aqui, ó, ΔS é S menos S0. S, espaço final. S0, espaço inicial. Menos é da fórmula. E esse menos é do número, ó. Tá? Então aqui eu tenho meu espaço inicial e aqui eu tenho meu espaço final. Estou calculando a variação de espaço ou deslocamento escalar. Podemos conceituar assim. Meu ΔS deu 10 metros. Menos com menos, 10. Por que esse metro? Porque a minha escala está em metro. É importante você colocar a unidade de comprimento. O exemplo aqui B. B partiu do tempo 0 para a posição 20. Então a posição 20 é meu espaço inicial. E a posição 50 é meu espaço final. A variação de espaço é 50 menos 20. Eu vou ter 30 metros. Olha esse exemplo aqui muito legal. Exemplo 2. No exemplo 2 nós calculamos também a variação do tempo. Mas antes, o corpo A está no 10. Então meu espaço inicial é 10. Aqui a minha escala já está em quilômetros. Tá? Então vou ter aqui 10 quilômetros. Partiu do 10 e foi para o 50. Qual foi a minha variação de espaço? 50 menos 10. Eu vou ter variação de espaço 40 quilômetros. E lembrando bem que esse zero é a minha origem dos espaços. E meu S0 é meu espaço inicial. Olha a diferença.
Origem do espaço 0. Espaço inicial 10. Ou seja, para o meu tempo inicial. Comecei a marcar o tempo aqui. Então meu tempo inicial é esse. Meu instante inicial que eu quero marcar é esse. Ok? Então é meu início. Agora olha só. Para o tempo inicial foi 1 hora. O tempo final 5 horas. Qual foi a minha variação de tempo? 5 menos 1. Tempo final, tempo inicial. 5 menos 1 e eu tenho a variação de tempo 4 horas. Um grande abraço, até a próxima aula.